Este é o Mão de Vaca, o canal mais apelão do YouTube, onde eu abordo os assuntos mais polêmicos do mundo do MMA. Então já deixa de frescurinha, amassa o botão de se inscrever no canal, amassa o botão do like e finalize estrangulando o sininho para que você possa ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. O último Bellator rolou no fim de semana passado. A gente teve o nosso grande brasileiro Patrício Pitbull tentando a sorte grande aí, buscando o terceiro cinturão dentro da organização, né? O que seria um feito histórico na história do MMA, já que nós não conhecemos nenhum lutador profissional de MMA que tenha ganhado 3 cinturões em 3 categorias diferentes dentro de uma organização relevante, né? Pride, UFC, PFL, Bellator, enfim, todas essas organizações relevantes. Mas, como você já deve saber, o nosso campeão fell short, né? Caiu curto, não conseguiu bater no Sérgio Pettis, né? Se você não conhece Sérgio Pettis, é irmão do Anthony Pettis, o Showtime, former champion, ex-campeão da categoria dos leves do UFC, um cara que fez jus ao seu codinome de Showtime, e o irmão do Showtime foi lá e deu o show e venceu uma luta convincentemente, não deixou nenhuma dúvida e venceu na decisão, mandando o Pitbull de volta para a categoria dos penas de mão abanando, cara. Assim foi o desfecho da situação, né? O que essa luta diz, não, para os espectadores e para nós, os aficionados, os grandes aficionados do mundo do MMA? Simplesmente que o UFC tá acima de todas as outras franquias, né? Esse assunto de hater do UFC, que é o Bellator, que o PFL agora tem um enganou, vai superar o UFC, cara, a gente sabe que isso é papo de recalcado, né? O UFC net worth, né? O valor do UFC no mercado é de 12 bilhões de dólares. O net worth do Bellator, o valor do Bellator no mercado é de 1 milhão de dólares. O UFC tá anos-luz do Bellator. Não, mas Juan, não é só dinheiro que manda. Aí você se engana. O UFC tem o dinheiro que tem porque o UFC tem os lutadores que tem para gerar interesse nas pessoas, para comprar o pay-per-view do UFC, para se interessar pelo UFC, seguir e torná-lo popular. Assim foi como o UFC como conseguiu crescer. O UFC começou, o UFC 1, assista o UFC 1 para você ver a baderna que era, entendeu? E olha, compara hoje como está o UFC. Dá uma olhada, pesquisa na pré-conferência do Bellator da semana passada em Illinois, em Chicago, o evento onde lutou o Pitbull, onde lutou o Yoel Romero com o Nemkov. Olha a coletiva de imprensa que eles fizeram, parecia a coletiva de imprensa do UFC 10, entendeu? Nos anos 90. O nível tá muito abaixo. E não adianta me falar que não é assim. A gente pode falar da luta que aconteceu semana passada contra o Sérgio Pettis. Quem é Sérgio Pettis? Ex-UFC. 18 vitórias no cartel geral, 5 derrotas. Dessas 18 vitórias e dessas 5 derrotas que ele teve, 14 lutas foram feitas dentro do UFC. E de 14 lutas que ele fez dentro do UFC, ele perdeu 5. As únicas 5 derrotas que ele teve na carreira dele foram dentro do UFC. Isso não te diz nada, pra você não significa nada. A única luta que ele fez no peso galo dentro do UFC foi a penúltima luta dele antes de ele sair do UFC. E ele lutou contra o Rob Font, aquele mesmo que tomou um pau do José Aldo antes do José Aldo se aposentar no peso galo. E ele perdeu essa luta pro Rob Font. E também vale lembrar que o Sérgio Pettis, ele não saiu do UFC pela porta de trás. Ele não foi cortado. Ele venceu a última luta dele na organização, porque o Sérgio Pettis era peso mosca dentro do UFC. Ele teve tentativas de subir pro peso galo. Acho que por questão de peso, estava cansado de cortar tanto peso. Provou a sorte dele, tentou a sorte
no peso galo do UFC, viu que não dava, pegou um Rob Font, que por certo, Rob Font é um cara que daria uma luta infernal pro Pitbull. Pegou o Rob Font, perdeu, voltou pro peso mosca, venceu no peso mosca e decidiu sair. Ele decidiu sair do UFC e ir pro Bellator. Por que será? Porque ele já estava cansado de cortar peso para lutar no peso mosca. E por que ele lutava no peso mosca no UFC e não no peso galo? Porque ele sabia que dentro do UFC ele não teria chance de competir no peso galo, de se tornar um top 5 que seja. Dentro do top 10, até vejo, mas um top 5 do peso galo do UFC, não dá pra ver o Sérgio Pettis. Então ele não podia continuar no peso mosca, que por sinal ele também não teve muito sucesso, fez ótimas lutas, bateu grandes nomes, ganhou do Brandon Moreno, atual campeão, ganhou do Joseph Benavides, mas não chegou a ser campeão, não chegou, né, a vingar dentro desse peso, cansou de ficar batendo peso, quis subir para a categoria de cima, tomou um atropelo do Rob Font, falou, meu irmão, vou sair daqui e vou pro Bellator, vou pra segunda divisão, porque ali eu acho que eu posso reinar dentro do galo, sem cortar peso, e ainda posso ser campeão. E foi o que aconteceu. Ele entrou no Bellator, fez algumas lutas dentro do Bellator e já se tornou campeão absoluto. E além de se tornar campeão absoluto no peso galo, que não era a categoria dele de origem no UFC, ele ainda bate no maior nome que o Bellator já produziu, que é o Pitbull. Campeão dos pesos leves, bateu no Michael Chandler, que tá tomando pau atrás de pau dentro do UFC. Campeão do peso pena, e o cara que ia quebrar todos os paradigmas do mundo da luta e ganhar o cinturão, o terceiro cinturão no peso galo. Tá me entendendo que o nível de competição dentro do UFC tá muito acima do que é o nível de competição dentro do Bellator. Eu não quero desmerecer o Patrício Pitbull chamando de rei da segunda divisão. Segunda divisão também é dura. Ele é campeão do mundo. Campeão do mundo da segunda divisão. Mas é campeão do mundo. Tem uma excelente bolsa. Vive disso. Já é um vencedor. Mas as coisas devem ser claras. Não existe competição entre Bellator e UFC. Ah, mas o Yoel Romero perdeu pro Nemkov, que é o campeão do Bellator. Yoel Romero tem quase 50 anos. Foi peso médio no UFC, nunca conseguiu ser campeão do peso médio do UFC. Foi pro Bellator, subiu de categoria e lutou pelo cinturão. Quem aí acha que o Yoel Romero, com a idade que ele tá, iria conseguir lutar com os top 3 da categoria do meio pesado do UFC? Nem em sonho. Nem em sonho. O campeão absoluto do peso pesado do UFC é o Ryan Bader. Foi um cara meio pesado que não fez nada no UFC. Só pra você ter uma ideia. Então o Bellator não tem essa bala toda na agulha. Essa história que o Scott Coker, o presidente do Bellator, de sempre que participa de alguma pré-conferência de imprensa, tenta provocar o UFC, tenta se comparar ao UFC, fala que os campeões do Bellator poderiam bater nos campeões do UFC, falam de crossover, lutas de campeão contra campeão, campeão do UFC contra o campeão do Bellator. O próprio Patrício Pitbull já falou muito nisso, em desafiar o José Aldo, quando o José Aldo ainda era campeão, em desafiar o Volkanovski, o Conor McGregor, até o Max Holloway. Você achar que o Patrício Pitbull chegaria no UFC e seria campeão do peso leve, do peso pena e ainda faria a frente com os peso galo do UFC, isso é maluquice. Patrício Pitbull no UFC não conseguiria estar nem dentro do top 5 ali da categoria. Eu acho que o Beneil Dariush bateria no Patrício. Dustin e Justin bateriam nele, com certeza. Charles do Bronx bateria nele. Entendeu? E o campeão Makhachev nem se fala.
No peso pena, estaria dentro do top 10, mas não vejo ele passando pelo Yair Rodrigues, não vejo ele passando pelo Max Holloway, não vejo ele passando pelo Volkanovski jamais. Com o Brian Ortega a luta seria até dura, daria lutas duríssimas, como o Michael Chandler, que também foi campeão do Bellator, está apresentando lutas, está entregando lutas duríssimas, mas entregar luta dura e ganhar são duas coisas completamente diferentes. E no peso galo, eu acho que contenders ali como Tito Vera daria aí uma luta bravíssima pro Patrício Pitbull. Seria difícil para ele ser campeão dentro do UFC. Isso pra mim é fato, e não é desmerecendo o trabalho dele no Bellator. O Bellator é o Bellator, os campeões do Bellator são os campeões do Bellator, eles merecem todo o mérito do mundo por serem campeões do Bellator, entendeu? Respeito total pelo guerreiro. Eu simplesmente tô falando de fato. Não adianta aqui ficar falando Bellator, é Série A, não é Série A. E é uma pena que nós nunca iremos vê-lo no UFC. Por que não? Acho que o UFC já demonstrou interesse no Patrício Pitbull no passado. O Patrício Pitbull ele não ganha pouco pra lutar no Bellator, ele é a figura principal do Bellator. Na minha opinião, ele é o maior campeão do Bellator. Não na minha opinião, tecnicamente ele é. Que tem mais tempo de casa, que ganhou 2 cinturões em 2 categorias, que tentou ganhar cinturão na 3ª categoria, continua ativo. Então a bolsa dele não é baixa, né? Scott Coker tem fama de tratar bem os seus lutadores, né? Pelo menos é o que se escuta pelos corredores, dos bastidores, né? Então eu acho que o UFC simplesmente não quis cobrir essa bolsa. Muito gasto para pouco lucro, vamos dizer assim. Porque o Patrício Pitbull, por mais que ele tenha essa mochila de duplo campeão do Bellator, ele não é um lutador dos mais populares. E quando eu digo popular, quando você fala de figura popular, a figura popular é aquela figura que até o leigo do assunto conhece. A minha irmã não gosta de futebol, mas ela segue o Gabigol. O Gabigol é popular. A minha mãe não sabe nada de luta, mas ela sabe quem é o Anderson Silva. O Anderson Silva logo é popular. Aí tu vai falar pra mim que o Pitbull é popular? Vai falar pra mim que a tua mãe sabe quem é o Patrício Pitbull? A tua irmã? Ou o cara que não sabe nada de luta sabe quem é o Patrício Pitbull? Nós que conhecemos o Patrício Pitbull, estamos inseridos dentro do meio. Ou seja, através de assistir as lutas e ser um aficionado, um fã, ou estar treinando, ser atleta de jiu-jitsu que gosta muito de MMA, ou ser atleta de MMA ou de boxe que gosta muito de MMA, estamos inseridos de alguma forma. Ele não é uma figura popular como o José Aldo, que tem filme produzido pela Globo, onde José Loreto interpretou o José Aldo, que foi no Faustão e tudo isso. É isso que eu tô falando. Então, para que o UFC contrate o Patrício Pitbull, eles iam ter que desembolsar muita pasta, muito dinheiro, prata ou plomo, para pagá-lo, para promovê-lo. E o UFC não poderia promovê-lo sem promover o Bellator. Porque qual é a melhor forma de produzir, de promover o Patrício Pitbull? Que é uma forma também excelente e bonita. Patrício Pitbull, atual campeão dos pesos penas, ex-duplo campeão, disputou na categoria de baixo no peso galo. E não teria como promovê-lo sem colocar o holoforte no Bellator. Por que o UFC ia dar essa luz pra eles, né? Não tem sentido. Ah, mas o Dana White, ele é muito dinheirista, não pensa no bem do esporte. Que bem do esporte, irmão? Os caras já se encarregaram de popularizar o MMA no mundo inteiro. É a franquia esportista que mais cresce no mundo inteiro. Que mais bem pro esporte você espera? Mais que isso? Se você tiver uma padaria, a melhor padaria do teu bairro, aí o cara vem e abre uma padaria menor do lado da tua casa, do lado da tua padaria gigante, tem uma padaria boa, o cara abre uma padaria menor do lado do teu negócio, tu vai fazer marketing pra ele crescer? Tu
não vai fazer marketing para ele crescer. Então é óbvio que o UFC não quer dar luz pro Bellator. Então é óbvio que o UFC simplesmente ignora o Bellator. Você nunca vai escutar o Dana White falando sobre competição com o Bellator. Não tem sentido fazer um evento onde os campeões do UFC lutem com os campeões do Bellator. O que o UFC ganha com isso? Todo fã ou espectador que assiste, seja por pay-per-view ou ao vivo, as lutas do Bellator, todos eles assistem às lutas do UFC. Mas eu te garanto que muitos, mas muitos espectadores do UFC não assistem lutas do Bellator. O UFC não ganha nada fazendo uma luta, fazendo um crossover com o Bellator. E é por isso que o Bellator e o PFL vai ser sempre a segunda divisão. Eu vou fazer um segundo vídeo, uma segunda parte desse assunto, falando do Francis Ngannou dentro da PFL, que também é a segunda divisão. Aperta o botão do sininho, o botão de se inscrever, que é para você receber esse vídeo. E deixe seu comentário, fala aí no comentário se você está de acordo com essa ideia, ou se você não concorda, acha que o Patrício Pitbull passaria o carro em 3 categorias dentro do UFC. Fale o que você quiser falar. E fica atento, até o próximo vídeo e os...